Então, eu penso que o que está a acontecer é que, pelo menos do ponto de vista dos russos, eles veem Dmitry e os seus contactos com Witkoff e Kushner como uma forma de conseguir ter acesso a o Vladimir Putin. Mas eles não estão, de fato, discutindo a verdadeira essência da posição russa no que diz respeito a como, de fato, pôr um fim a essa guerra na Ucrânia. Mas Vladimir Putin removeu todas as dúvidas na última semana, na sexta-feira passada, em sua sessão de perguntas e respostas de fim de ano, de 4 horas e meia. E ele abordou especificamente a guerra na Ucrânia e quais são as posições de negociação da Rússia. E eles não se desviaram 1 milímetro do que ele apresentou quando falou ao Ministério das Relações Exteriores da Rússia em 14 de junho de 2024. E sabe, é essencialmente isso. A OTAN tem que sair completamente da Ucrânia. A Ucrânia precisa reduzir seu contingente militar de forma significativa para menos de 100 mil homens, de pausa, e os territórios que votaram para se unir à Federação Russa, pausa, esses agora são permanentemente parte da Rússia e devem ser reconhecidos como tal. E os direitos da Igreja Ortodoxa Russa precisam ser respeitados. Ele não recuou 1 milímetro sequer nisso. Sabe, as propostas que os Estados Unidos supostamente concordaram com os europeus e ucranianos, no início da semana passada em Berlim, foi que, sim, haverá um exército de 800 mil homens para a Ucrânia. Não vai acontecer. Absolutamente não vai acontecer. A Rússia não vai concordar com isso. Eles não vão concordar com 600 mil. Eles não vão concordar com 500 mil. Eles não vão concordar com 400 mil. A última coisa que eles concordaram na Turquia, em março de 2022, foi 85 mil, e eu suspeito que agora eles vão exigir menos. Eles não vão aumentar isso. Mas, sabe, não haverá um acordo negociado aqui. A boa notícia, no entanto, é que pelo menos os russos sentem que tem alguém com quem podem conversar para se comunicar diretamente com Donald Trump, através de Steve Witkoff. Bem, então essa é a parte positiva. Mas quando Putin também deixou bem claro que quando se trata de conduzir negociações de fato para resolver uma questão internacional como esta, Lavrov é quem vai se encarregar. Não vai ser simplesmente entregue ao Dmitry, que na verdade não ocupa nenhum cargo oficial no governo do Tsar, quer dizer, no governo russo. Ele não é um representante, um enviado do Ministério das Relações Exteriores. Então, o que Dmitry, Kushner e Witkoff, eu sei que você não estava lá, eu queria que tivéssemos sido moscas na parede para ouvir tudo, mas o que diabos eles conversaram durante o fim de semana em Miami? Sim, eu suspeito que eles estejam falando sobre o que, a possibilidade de futuros acordos econômicos. O Witkoff e o Kushner, e toda a família Trump tem realmente lucrado com isso, o seu segundo mandato como presidente. Então, eu acho que eles vão procurar formas de, estabelecer algumas fronteiras para a cooperação no Ártico. Tem havido algumas tem havido algumas ações por parte dos Estados Unidos que não foram divulgadas publicamente. E o nosso amigo, John Kiriakou, que tinha um programa na a Russia Today, chamado Denunciantes, está agora de volta ao ar. Agora, ele foi tirado do ar há 1 ano e meio, assim como Scott Ritter, assim como Garland Nixon, Houve toda uma pressão para fechar a RT. Bem, agora está reaberto. John está fazendo a transmissão novamente. John está sendo pago novamente. Os Estados Unidos não anunciaram isso publicamente, mas é isso que é bom. Isso me diz que pelo menos os Estados Unidos estão dando alguns passos, fazendo alguns gestos em direção à Rússia para dizer, sim, estamos de fato levando a sério a tentativa de normalizar as relações com vocês. A criança problema em tudo isso continua sendo os europeus. Eles perderam completamente a cabeça, estão loucos. E eles estão defendendo uma guerra, não um conflito, mas sim uma guerra com a Rússia.
Certo. Bem, isso é claro, seria uma completa loucura e, como Vladimir Putin já disse, terminaria muito, muito rapidamente. Existe alguma rivalidade entre Witkoff e Rubio? Bem, a NBC News afirma que sim, que existe. Rubio diz que não existe. Eu suspeito que sim, porque normalmente um secretário de Estado deveria ser o responsável por tomar as decisões sobre as relações do EUA com outros países e deveria estar à frente da condução dessas negociações. Mas a questão é que não é bem assim, que o Witkoff recebeu uma posição tão destacada, apesar de não possuir qualquer portfólio claro no âmbito do governo norte-americano, especialmente no seio do establishment da política externa. E o que torna isso igualmente estranho é que, no papel, Rubio deveria estar no comando porque ele é o conselheiro de segurança nacional, o secretário de Estado e o chefe da USAID. Quer dizer, sabe, no papel ele tem uma posição mais poderosa do que até mesmo Henry Kissinger tinha na sua época, mas não é ele quem está a conduzir o autocarro. Se você olhar para a sua linguagem corporal e as expressões faciais quando Witkoff está sentado ao lado dele, você pode perceber que ele se ressente da presença dele. Convenhamos, Larry, qualquer um faria. Se eu fosse o secretário de Estado e de repente o Trump me dissesse: você vai dar ouvidos ao meu genro e ao Steve Witkoff e eles é que vão em seu lugar. Se você fosse, nós reagiríamos de forma semelhante, exceto que nenhum de nós espera ser presidente e o Rubio sim, então ele tem o elefante na sala. O Rubio precisa sair e melhorar o seu jogo de golfe, tá? Porque Witkoff é um amigo de golfe do Trump. Na verdade, o Witkoff estava na saída do sexto buraco, o campo de golfe de Mar-a-Lago, onde aquele Robert Huta, ou o Huta tentou assassiná-lo. Por isso, Trump tem uma amizade profunda e genuína com Witkoff. Não tem essa mesma relação com Rubio. E lembram-se do pequeno Marco? E tenho a certeza que o Donald Trump não se esqueceu das piadas que o Marco fez sobre o Donald Trump ter mãos pequenas, implicando que o equipamento físico do Donald Trump é, digamos, diminuto. Certo. Eles já tinham isso no passado. Certo. Permita-me perguntar-lhe, antes de passarmos às suas considerações sobre os documentos Epstein, sobre aquele militar suíço reformado, muito condecorado e bastante conhecido, indivíduo. Jacques Beau, claro. Sim, coronel, Jacques Beau, que não só foi sancionado e silenciado pela União Europeia, como também tiveram as suas contas bancárias e os seus bens apreendidos. Agora, eu sei que nós tivemos algumas desavenças com o Dr. O, mas o Dr. O estava me dizendo que, de acordo com a lei da União Europeia, ele nem sequer pode processá-los por isso. Eu não sei se isso é realmente verdade, mas quais são as suas opiniões sobre a União Europeia silenciando a alguns? Seria como o governo federal silenciando o Doug McGregor. Sim. Não, olha, eu também compartilho a indignação do Gil pelo que aconteceu com o Coronel Bodge. Sabe, eu tenho um canal paralelo, Counter Currents, no qual, sabe, eu faço uma entrevista mais ou menos uma vez por semana com pessoas diferentes, e o Bodge foi um daqueles que entrevistei no passado. E, um verdadeiro cavalheiro, muito culto e experiente, ele conhece a situação europeia, a situação da NATO por dentro e por fora. Mas ele é um observador justo e objetivo, né? Então, o fato de que a União Europeia está recorrendo a tentar punir um homem como ele, simplesmente indica o quão desesperada a situação deles se tornou. A União Europeia já não tem capacidade para controlar ou influenciar o que quer que seja, e particularmente no que diz respeito ao resultado final desta guerra na Ucrânia. Tudo lhes está a escapar, escorregou-lhes por entre os dedos. Eles são forçados a assumir o papel de meros espectadores e, em vez de buscar uma forma mais elegante de tentar uma aproximação diplomática com a Rússia, eles estão se esforçando para punir de maneira gratuita e cruel pessoas como o Coronel Bodge. Durante o fim de semana, o Departamento de Justiça realizou o que eu classificaria como um esforço bastante insignificante, completamente ineficaz e até mesmo incompetente
Sim, sim, olha só, eu consegui ter acesso a um desses documentos e eu posso te contar o que está escrito nele. Mostre-nos o que diz seu documento. Certo. Então, o que ela fez foi que a procuradora-geral deixou de revelar o que foi precisamente ordenado no caso das transcrições do grande júri. Uma delas tem 119 páginas. Ela a censurou. Ela não conseguiu ocultar os nomes de todas as vítimas. Ela ocultou os nomes de pessoas que não eram vítimas e se recusou a explicar suas rasuras que são exigidas pela legislação. Você não diz exatamente o que é, mas você diz, aqui está o motivo pelo qual rasuramos o que está nesta página. Ela não fez absolutamente nada disso. Qual é a sua opinião sobre ela ou sobre Dan Bongino e Kesh Patel no que diz respeito a Epstein? Bem, não creio que seja justo culpar a Bondi por tudo isso, porque um dos principais envolvidos na edição, na censura de sessões, foi Dan Bongino, e ele estava fazendo isso mesmo antes de assumir plenamente o cargo de diretor adjunto do FBI. Tivemos esses e-mails que vieram à tona validando isso. Olha, de forma geral, Bondi, Kesh Patel e Dan Bongino. Eles são ferramentas do governo de Israel. Eu os chamaria de ativos comprometidos a serviço do governo de Israel. Eles estão fazendo o jogo, antes de tudo, do governo de Israel. Na verdade, nós tivemos o Bongino, antes que ele assumisse o cargo, né? Ele foi entrevistado por uma dessas podcasters da internet, uma mulher, e então ela perguntou a ele, espere, você sabe, senhor Bongino, qual é a causa mais próxima do seu coração? Você por acaso acha que ele respondeu América, a Bela? Não, ele respondeu Israel. Então, toda essa fachada, essa bobagem que o Trump criou sobre América em primeiro lugar, não é de fato América em primeiro lugar, é América em segundo ou terceiro. Israel recebe a posição primordial, e tudo isso é feito em nome da causa do sionismo. E Bondi... Bem, como é que o facto de eles, os três, serem ativos do governo Netanyahu impactaria estes arquivos Epstein? Bem, porque isso os impede de olhar para a forma como a inteligência israelense usou Epstein e como a CIA teve alguma participação com ele. O papel de Epstein, supostamente, remonta aos dias do Irã-Contras, onde ele estava envolvido em conseguir armas para os Contras, para encobrir os ativos de inteligência e também para encobrir como, em certos casos, eles estavam coletando informações para chantagear e pressionar outras pessoas. Então, sabe, Epstein não era apenas um cara qualquer. Vamos recordar que, sabemos através de fontes abertas que Ehud Barak, o ex-primeiro-ministro de Israel, era um visitante frequente das mansões Epstein. E lembrem-se, até Alan Dershowitz descreveu, durante uma de suas visitas à mansão Epstein, ele fez uma massagem. Ele não gostou, mas manteve a cueca. Obrigado por essa informação, Alan. Então você acha que nós nunca veremos o que foi censurado, ou o que foi destruído, ou o que foi removido para proteger a relação única entre o Mossad e a inteligência americana? Isso mesmo. E sabe, Bongino era antes de entrar para o governo, ele, na verdade, falava com firmeza sobre, sim, temos que divulgar os arquivos Epstein. Sim, ele estava batendo o tambor, por isso, Larry, mais do que qualquer outro podcaster. Estava na minha cabeça, mas eu só não queria ir por esse caminho. Mas toda vez que eu virava, lá estava o Dan. Encontro. Isso foi quando Trump estava concorrendo à presidência. Certo. Mas acho que uma vez que ele foi colocado na lista para ser um potencial diretor adjunto, e, novamente, a pessoa-chave em tudo isso é Suzy Wiles. Lembre-se, Suzy Wiles ajudou a gerir a campanha presidencial de Bibi Netanyahu. Então, ela está intimamente ligada a toda a rede israelense nisso também. Mas eu acho que o Bongino recebeu o relatório. É melhor você se manter afastado disso. Isso vai comprometer e expor muita coisa sobre as atividades sionistas nos Estados Unidos.
As tentativas sionistas de controlar os membros do Congresso, a chantagem de grandes empresas e de políticos, a fim de, garantir que não façam nada que possa prejudicar a causa sionista. Puxa, será que isso tem alguma coisa a ver com isto? O Chris acabou de me enviar isto. O Wall Street Journal está noticiando que os Estados Unidos estão propondo. Você está pronto para ouvir isso? Projeto Nascer do Sol, que visa transformar Gaza numa metrópole de alta tecnologia. O plano foi elaborado por Jared Kushner e Steve Witkoff e poderia levar os Estados Unidos a comprometerem-se com aproximadamente 20% dos custos totais de reconstrução ao longo dos próximos 10 anos. Sim, e depois eles são pagos por todo o processo. Quero dizer isto aí, nós corretamente criticamos a corrupção na administração Biden e como eles usaram toda essa informação privilegiada e assim por diante. Bem, o Trump é pior. E, ele, na verdade, ele se tornou bem sem vergonha com isso. E este é mais um exemplo. Isso não tem absolutamente nada a ver com melhorar a vida dos palestinos. Isso tem tudo a ver com enriquecer Jared Kushner e a filha de Trump, onde eles, você sabe, terão um futuro muito seguro com muitos mais bilhões. Chris, temos o Kash Patel, antes de ser diretor do FBI, falando sobre o Israel. Vamos assistir. Vocês verão o que nós fizemos com Israel, com o primeiro-ministro, com as nossas forças especiais e a operação de inteligência deles. Estaremos ombro a ombro com eles, interromperemos o mecanismo que financia o regime do Irã. Precisamos que a América acorde e priorize Israel. Precisamos trazer os americanos para casa e acabar com esta guerra, trazer os israelenses para casa e garantir que apoiamos nosso aliado número 1 em Israel, e as pessoas precisam acordar. É por isso que o FBI está encobrindo o que aconteceu com Charlie Kirk. Sabe, o deles. O que você acha que o FBI está encobrindo sobre Charlie Kirk? Eu acho que realmente Israel esteve envolvido no assassinato de Charlie Kirk. Porque... Foi o garoto... Robinson, quem puxou o gatilho que matou Charlie? Não, de forma alguma. É apenas uma narrativa, uma história que foi completamente inventada. Vamos analisar o fato de que, no espaço de 1 hora depois que Charlie Kirk foi baleado, quando ele foi levado ao hospital, de acordo com o próprio cirurgião que trabalhou em Charlie Kirk, quando esse cirurgião deixou a sala de operações, a sala de tratamento, e tentou retornar, ele foi impedido por 2 agentes do FBI. Este foi um crime que se desenrolou no estado de Utah. E mais tarde viemos a saber que se tratava de um delito cometido por um indivíduo residente em Utah. O FBI não possui absolutamente nenhuma jurisdição ou autoridade para intervir nesse tipo de situação. Por que o FBI impediria um cirurgião de reentrar numa sala de cirurgia? Eles disseram que você não quer que eles mexam no corpo, adulterem as provas. Novamente, o FBI não tem jurisdição sobre isso. Kirk estava morto em... Não é assim. É a polícia local. O quê? Kirk estava morto quando este médico tentou voltar para a sala de cirurgia? Sim, ele estava morto. Ele já estava, francamente, juiz, ele estava morto assim que foi baleado. Não havia como sobreviver àquele ferimento. Mas, sabe, havia uma presença curiosa do FBI. E então, Kash Patel vai para lá para a coletiva de imprensa. De novo, por quê? Porque o FBI não tem jurisdição. Isso cheira a, o que aconteceu no caso Seth Rich. Lembre-se, a história que nos contam é que Seth Rich foi apenas, embora ele trabalhasse no DNC, ele só estava na rua até tarde e foi roubado e morto no processo. Ele levou um tiro e depois veio a falecer, certo? Então, por que o escritório de campo de Washington do FBI estava envolvido em um assassinato doméstico, um assassinato com roubo no Distrito de Colômbia? E por que o FBI estava trocando mensagens com a seção de contra-inteligência do FBI, que na época era chefiada por Peter Strzok? O que quer dizer, a única razão pela qual a contra-inteligência do FBI poderia se envolver com algo assim, é se houvesse uma conexão estrangeira. Então, o fato de o FBI estar correndo por aí imediatamente após o assassinato de Charlie Kirk diz que eles acreditavam ou tinham motivos para acreditar que havia envolvimento estrangeiro. 2 negações de Netanyahu, uma imediata e a outra uns 2 ou 3 dias depois.
Mais adiante, em, você sabe, declarações públicas feitas por ele negando que ele ou seu governo tivessem algo a ver com isso. Bem, o que sabemos agora e que está amplamente documentado não é simplesmente uma opinião pessoal, é que Charlie Kirk havia se cansado profundamente. Estava farto da pressão sionista para apoiar Israel de forma totalmente acrítica. Charlie Kirk estava profundamente perturbado com o fato de que os israelenses estavam atacando e tirando a vida de cristãos, e que estavam atacando e ceifando a vida de crianças inocentes. E então, Bill Ackman, da Pershing Square, organizou uma intervenção lá em Long Island, que contou com Josh Hammer, um repórter da Newsweek, e como é o nome daquele cara, Seth Dillon, que comanda a Babylon Bee. Todos eles foram lá e exerceram uma pressão enorme sobre Charlie Kirk, ameaçando o futuro financeiro dele, tentando convencê-lo, sabe, a se juntar completamente ao digamos, lado sombrio, e Kirk se recusou. Então, em apenas 2 dias após aquela intervenção, por parte dessa multidão pró-sionista, Charlie estava no programa da Megyn Kelly, falando abertamente, os dois, sobre como eles não iriam mais, estavam exaustos de serem pressionados e intimidados por causa de questões como essas. E então, o que descobrimos na noite anterior a ele ser morto, Charlie Kirk estava se comunicando por mensagem de texto e dizendo com alguma hesitação, e eles vão me matar. Agora, ele não disse de forma alguma, Deus, Tyler Robinson, eu acho que as pessoas trans enlouquecidas vão me matar. Não foi isso, de jeito nenhum, que ele estava dizendo. E quando Charlie Kirk estava sob uma pressão enorme para se distanciar de pessoas como o Tucker Carlson, que parabéns ao Tucker, ele agora é o antissemita do ano, viva! Eu vi isso, sim, você me enviou isso, você ou o McGregor me enviaram isso esta manhã. Creio que McGregor disse isso. Insano, insano, insano. Pois é. Não, eu preciso ir, Larry, muito obrigado. Você é tão destemido, tão corajoso, um grande amigo e colaborador. Você vem 2 vezes por semana, tivemos um ótimo ano aqui no programa. Batemos 100 milhões de visualizações pelo segundo ano consecutivo e você participa mais do que qualquer outra pessoa. Não consigo te agradecer o suficiente, meu caro amigo. Bem, sou muito grato pela oportunidade, mas mais do que isso, só aprecio a nossa amizade. Com certeza, tudo de bom. Feliz Natal para você e sua família. E nos vemos. Eu não quero dizer isso porque não quero que o tempo passe tão rápido. Nos vemos daqui a 2 semanas. Sim, certo.